Sejam bem-vindos a mais um Verdades Bíblicas. Acaba de entrar na grade de programação aqui do nosso canal Leandro Costa Oficial, a qual estará aparecendo aqui a logomarca do nosso canal e a logomarca também do quadro Verdades Bíblicas. Quero convidar você que não é inscrito a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar. Não esqueça de comentar e dar aquele joinha para fortalecer o nosso canal. Quero te convidar com a sua ajuda para elevar os índices de audiência aqui do nosso canal. E amanhã não teremos Salmos, não entrará, pois amanhã, 1º de maio, estaremos em uma edição especial do Dia do Trabalhador, ou Dia do Trabalho. Estaremos comemorando e trazendo um vídeo referente a esse feriado. Estaremos agora, daqui a alguns, indo para a nossa programação Verdades Bíblicas especial. Estaremos colocando um vídeo e estaremos assistindo juntos um vídeo que tem a duração de 16 minutos e 41 segundos. Um tema ainda atual, a qual muita gente dentro das igrejas tem se aprofundado e mergulhado nesse tema a qual estaremos abordando nesse momento. Peço agora a você, editor, a colocar esse vídeo para assistirmos juntos com os nossos inscritos. Hoje quero te mostrar o que acontece no mundo espiritual quando você assiste pornografia. Jó 31, verso 1. Fiz aliança com os meus olhos, por que então cobiçaria eu uma donzela? Na maioria das vezes, pensamos que as imoralidades sexuais começam no coração. Sentimos, pensamos nisso e então agimos de acordo. A imoralidade sexual não começa no coração. O coração é apenas a segunda etapa da imoralidade sexual. Jó conhecia essas etapas da imoralidade sexual. Ele sabia que sempre começava pelo que ele olhava. Se ele olhasse com luxúria para uma mulher, o coração começaria a pensar nisso. E então isso empurraria Jó para o pecado. Jó fez uma aliança com seus olhos para nunca olhar com luxúria para as mulheres. Davi não conseguiu fazer esse tipo de aliança com seus olhos e ele caiu no pecado. Há muitos avisos sobre imoralidades sexuais que foram dados na Bíblia, mas é algo que está se tornando difícil para muitas pessoas evitar. E eu posso dizer que os cristãos estão incluídos. Veja um dos avisos sobre imoralidade sexual na Bíblia, Provérbios 6, verso 32. Mas o homem que comete adultério com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua própria alma. Minha nossa, você vê, isso prova que nem todos os pecados são iguais. Sim, no final, todo pecado traz a morte, mas eles não são iguais. Você não pode contar uma mentira e pecar contra o seu próprio corpo. Você não pode contar uma mentira e destruir sua alma. Mas a Bíblia não diz que um ladrão destrói sua própria alma ou um mentiroso destrói sua própria alma, mas um adúltero destrói sua própria alma. Há algo sério sobre a imoralidade sexual que eu acredito que nós, como seres humanos, não compreendemos totalmente. Provérbios 9, versos 16 e 17. Quem é simples, volte-se para cá, e para aquele que falta entendimento ela diz: águas roubadas são doces, e o pão comido em segredo é agradável. Aqui esta mulher está citando um ditado bem conhecido, um ditado que é uma meia-verdade, e todos nós sabemos que uma meia-verdade é uma mentira. Em outras palavras, o que ela está dizendo é: o ato ilícito de um adúltero ou fornicador é mais satisfatório do que o ato entre marido e mulher, que Deus sancionou. Daí o ditado: águas roubadas são doces, e o pão comido em segredo é agradável. E na verdade ela está dizendo a verdade, mas ela não está dizendo toda a verdade, porque ela não te conta o final da história. Vamos ser honestos, há prazer no pecado. As pessoas não cometem pecado porque isso as machuca. Não, as pessoas cometem pecado porque há prazer no pecado. Há um prazer no pecado por um período de tempo, e esse prazer e pecado é o que ela está falando.
Há um certo encanto genuíno na emoção, independência, camaradagem e prazer em quebrar o mandamento de Deus e o conselho da sabedoria. O pecado tem seus prazeres por uma estação. Agora, o versículo 18, Salomão então diz aos leitores a parte que ela convenientemente deixou de fora. Provérbios 9, versos 16 ao 18. Quem é simples, volte-se para cá. E para aquele que falta entendimento, ela diz: águas roubadas são doces, e o pão comido em segredo é agradável. Verso 18. Mas ele não sabe que os mortos estão lá, que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Lembro-me da primeira vez que li esse versículo. Eu literalmente parei por 30 minutos e conversei com meu pai sobre esse versículo. Ouça mais uma vez. Ele não sabe que os mortos estão lá, que seus convidados estão nas profundezas do inferno. A imoralidade sexual é algo com o qual não devemos brincar. Uma grande área de imoralidade sexual que está na igreja hoje é a pornografia. Isso é um problema sério no cristianismo hoje. Isso é algo que precisamos abordar na igreja hoje. Você verá muitas pessoas, eles não olham para o sexo oposto com luxúria, mas assistem pornografia no canto de suas casas. Algumas pessoas pregam contra olhar para o sexo oposto com luxúria, mas não conseguem parar de assistir pornografia no canto de suas casas. O problema que a pornografia traz não é apenas o vício e a imoralidade sexual. É muito além disso. Isso afeta alguém psicologicamente. Eu estava passando pelas estatísticas de pessoas que assistem pornografia e posso dizer que é assustador. Cerca de 40 milhões de pessoas assistem regularmente. Também é sabido que 35% de todos os downloads da internet estão relacionados à pornografia. Na igreja, 1 em cada 5 pastores de jovens assiste regularmente e 1 em cada 7 pastores adultos assiste regularmente. Mais de 70% dos cristãos ou membros da igreja ainda estão lutando com isso hoje, e eles assistem pelo menos uma vez por mês. 90% dos adolescentes e 96% dos jovens adultos são ou encorajadores, aceitam ou se mantêm neutros na discussão deste tópico. Não estou julgando ninguém, não estou julgando pessoas que lutam para sair dessa dependência, mas isso não é algo que você deve aceitar como parte de sua vida. Se Jó diz que fez uma aliança com seus olhos para não olhar com luxúria para as mulheres, por que você não deveria fazer a mesma aliança para não assistir pornografia? Muitas pessoas nem sabem mais como se relacionar com outras pessoas por causa dessa dependência. Muitas pessoas estão enfrentando depressão porque se odeiam por isso. Então, o que acontece no mundo invisível quando você assiste pornografia e isso se torna um vício? A verdade simples e clara é que isso se torna uma fortaleza, e uma vez que Satanás tem uma fortaleza em sua vida, ele não a deixará facilmente. É por isso que as pessoas querem parar, mas não conseguem. 10, 20, 30 anos lutando com o mesmo pecado. Por quê? Porque é uma fortaleza. 1, 2, 3 cliques e você tem acesso a outro mundo. E quanto mais você está lá nesse mundo, mais profunda essa fortaleza se torna e mais suas garras se envolvem em você. Lembro-me de um jovem que me pediu oração. Ele veio até mim dizendo: eu preciso de oração. E eu perguntei: por quê? Ele disse: toda vez que ele tentava orar, as imagens dessas coisas profanas que ele assistia na internet apareciam em sua cabeça. Sempre que ele orava, ele começava a ver essas coisas em sua mente e ele parava. Era como se houvesse uma parede literal entre ele e Deus. Isso até afetava seu relacionamento com Deus. Esse jovem veio até mim chorando. Ele queria parar, mas não conseguia. E há tantas pessoas na mesma situação. Assim que o jovem me disse isso, pensei em Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido pesado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o rosto dele de vós, para que não ouça.
O problema com essa fortaleza é que ela introduz outras fortalezas. Uma vez que a pornografia se torna uma fortaleza, a luxúria se torna uma fortaleza. E isso leva a outra fortaleza, a fornicação. A fornicação então se gradua quando você está casado para adultério. Uma fortaleza abre a porta para mais. O que acontece no mundo invisível quando você assiste pornografia é que ela constrói a luxúria. Ela constrói, alimenta, nutre a luxúria, dá tudo o que a luxúria precisa para crescer. Quando a luxúria queima nos corações das pessoas, faz com que elas se comportem de maneira tola e irracional. O pior é que as pessoas continuarão sofrendo pelas ações irracionais que cometem através da luxúria de seus corações. Ainda assim, não desistirão de tais ações. Permita que este sermão seja um aviso contra a luxúria. A verdade é que a luxúria é algo que você tem que combater em cada estágio da vida. Mesmo se você tem 16 anos, você tem que combater a luxúria. Se você tem 60, você tem que combatê-la. Se você é solteiro e pensa que a luxúria irá desaparecer quando você se casar, isso é uma mentira. Você tem que lutar contra a luxúria em cada estágio da sua vida. Acredito que uma das maiores causas de nossos arrependimentos como seres humanos é a luxúria. Se você quer um futuro melhor para si mesmo, você tem que lidar com a luxúria. A luxúria turvará seu julgamento, a luxúria irá destruí-lo. A luxúria irá despedaçar seu lar, a luxúria irá destruir sua saúde, a luxúria irá levar seu dinheiro embora, a luxúria irá roubar sua alegria, a luxúria colocará uma parede entre você e Deus, a luxúria o jogará em um buraco mais profundo do que você jamais pensou que poderia ir. A luxúria descontrolada o deixará em um lugar onde você se perguntará: como eu cheguei aqui? Digo tudo isso porque vi isso em primeira mão com meus próprios olhos. A luxúria faz isso com as pessoas. Vi a luxúria fazer com que duas pessoas que não tinham intenção de ficar uma com a outra tivessem que criar um filho juntas por causa da luxúria. Vi pessoas permanecerem em relacionamentos que não estavam levando ao casamento por causa da luxúria. Vamos ser honestos. A luxúria fará você entrar em contato com pessoas com as quais você não deveria ter nenhum negócio. A luxúria turva sua mente e julgamento. Sua capacidade de tomar boas decisões desaparece quando a luxúria está envolvida. Quando você tem luxúria na mente, suas habilidades de raciocínio e sua tomada de decisão são pobres. A luxúria te torna irresponsável. É como uma droga. Quando as pessoas estão drogadas, elas não são tão responsáveis quanto seriam com uma mente sóbria. A luxúria fará um homem perder e destruir um casamento de 20 anos por 10 minutos de prazer. Não é realmente tolo para um homem que construiu um casamento de 20 anos perder sua esposa e filhos e começar a perseguir uma garota por 10 minutos de prazer? Qual é a sabedoria por trás de um homem deixar sua esposa para perseguir a esposa de outro homem? A luxúria cega um homem e rouba sua sabedoria e força. E uma das maiores mentiras que você ouvirá é que a luxúria é um problema apenas masculino. Não, não é. As mulheres lutam com isso tanto quanto os homens. Há algumas coisas que as pessoas fazem que tentam responsabilizar o diabo, enquanto, na verdade, é a luxúria delas que as fez agir dessa maneira. Por que você acha que Jó fez uma aliança com seus olhos? A ideia da aliança, o termo aliança, é de origem latina, convenire, que significa um encontro. Isso pressupõe duas ou mais partes que se unem para fazer um contrato, concordando com promessas, estipulações, privilégios e responsabilidades. Ele estava em acordo com seus olhos sobre o que ele olharia. Jó 31, verso 1. Fiz aliança com os meus olhos. Por que então cobiçaria eu uma donzela? A luxúria não é algo para ser tratado de forma leviana. 2 Samuel 11, versos 1 e 2. E aconteceu que depois de um ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, Davi enviou Joabe e seus servos com ele e todo o Israel.
e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu numa tarde que Davi se levantou de sua cama e passeava no terraço da casa do rei. E do terraço viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bela aos olhos. Vê-la levou a todos os problemas de Davi. Os olhos olham e veem, então o coração guarda, e o cérebro começa a processar, fazendo você pensar nisso o tempo todo. Quando você comete pecado sexual, você não está pecando contra outras pessoas. Você não está pecando fora do seu corpo. Você não está pecando para destruir a vida de outras pessoas, mas você está pecando contra o seu corpo. Você está destruindo sua própria vida. 1 Coríntios 6, verso 18. Fugi da fornicação. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas aquele que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Fuja dos pecados sexuais e de todas as formas de pecado sexual. Fuja das fontes do pecado sexual. Portanto, meus irmãos e irmãs, estejamos vigilantes e conscientes do perigo que a luxúria representa, não apenas para nossas vidas espirituais, mas para todos os aspectos de nossa existência. Não se engane. A luxúria é um inimigo astuto e destrutivo que não discrimina e pode levar até os mais fiéis a cair em tentação e pecado. Que cada um de nós se lembre da aliança de Jó com seus olhos e da trágica história de Davi, reconhecendo que esses ensinamentos não são meras histórias antigas, mas sim advertências vivas para nos guiar em nosso caminho. Não permita que a luxúria cegue sua visão. Não deixe que ela roube sua sabedoria ou força. Não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas de buscar uma vida plena e rica em comunhão com Deus e com aqueles que amamos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a uma vida de pureza e integridade. Convido cada um de vocês a refletir profundamente sobre as escolhas que fazemos e as tentações que enfrentamos. Façamos então um compromisso sólido, não apenas em palavras, mas em ações, para proteger nossos corações e mentes das ciladas da luxúria. É hora de erguer barreiras sólidas contra a luxúria, não por medo, mas por amor a nós mesmos, às nossas famílias e ao nosso Deus. Que o Senhor nos fortaleça e nos guie em cada passo desse caminho. Se neste momento você sente o desejo de reencontrar o caminho junto a nosso Salvador, Jesus Cristo, ou se está buscando dar o primeiro passo em direção à salvação eterna, convido você a deixar uma marca de fé nos comentários abaixo. Escreva com o coração aberto: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Acabamos de assistir o vídeo a qual está abordando o tema principal desse vídeo, a verdade oculta de trás da pornografia, o que acontece no mundo espiritual quando as pessoas se envolvem nesse enredo, a qual a própria Bíblia vai condenar. Então, não tem mais o que falar. Eu quero lembrar a você que amanhã, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriado nacional, estaremos com uma programação voltada e dedicada aos trabalhadores, que com certeza tem trabalhadores que acompanham o nosso canal. E na quinta-feira estaremos voltando com a programação normal de Salmos. Quero te convidar a continuar curtindo, compartilhando e dando aquele joinha para fortalecer o nosso canal. Quero te pedir essa ajuda para nos ajudar a monetizar o canal, bater o número de horas e número de inscritos. E até o próximo vídeo.